E aí, turma do bem? Vamos lá, vamos continuar, né, com a nossa aplicação, que é aquele cadastro de paciente, como eu havia comentado com vocês. Então vamos lá, agora nós vamos entrar na parte do cadastro mesmo, porque o primeiro nós fizemos foi como é que eu desenvolvi a autenticação. Agora nós vamos já começar a mexer na interface mesmo do próprio cadastro de paciente. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é importar, né, de Tkinter. A gente importa o principal módulo de Tkinter. Eu sempre erro aqui. O principal módulo de Tkinter. Qual que é o principal módulo de Tkinter? É o TK. Então vamos começar com, como vocês já sabem, aqui pode ser qualquer variável, tá? TK. Ele importa TK. Como a gente vai trabalhar com Python orientado a objeto, então vamos começar com classes. Eu não vou entrar muito em detalhe não, só em algumas coisas, porque isso aqui acredito que vocês já sabem, tá? Eu vou entrar com o nome principal, lembrando a vocês que pode ser qualquer nome dessa classe, tá? E dentro dessa classe eu vou criar uma função init. Essa função ela serve para inicializar todas as nossas funções, ou as principais funções, melhor dizendo, são as principais funções para poder fazer com que o seu código venha a funcionar de forma adequada. Sabe quando a gente cria essa classe, essa função aqui, init, ela já cria um argumento aqui que é um self, tá? E esse self nós vamos estar usando ela em todas as nossas funções e nossas variáveis. Isso é para facilitar. Então vamos lá. Então vamos instanciar tk self ponto. Quem é tk? É o root. E agora nós vamos criar uma função que ainda não existe, que é a função tela, tá? Self ponto. Vamos instanciar ela. Tela. Ok? E vamos começar a montar a nossa tela. Para a gente montar a nossa tela, a gente cria uma função chamada tela. E a nossa tela, ela vem com self root, né? Vamos colocar um título, se quiser, se não quiser, você pode tirar o título. Isso aqui não é necessário, mas caso queira, é title. Vamos colocar aqui paciente. Vamos fazer agora a fundo, né? A cor de fundo, self ponto root ponto configure a nossa cor de fundo. Bem, no Tkinter ele trabalha com a tabela ASCII, né? Como vocês já sabem, e ela pode estar sendo, a gente pode estar colocando a cor dela tanto em inglês, tá? Ou como hexadecimal. Neste caso aqui eu vou colocar como hexadecimal. Tem que entrar, eu vou entrar com a abreviação de background, pode ser o nome completo, tá? O teclado aqui deu um background. E vou entrar com o valor hexadecimal. E aquele esverdeado. Self ponto. Vou mexer agora com a geometria da tela. O que é a geometria? É
tamanho da sua janela e a posição que ela vai ficar na sua tela. Geômetro. O primeiro parâmetro, sempre em aspas, tá, gente? O primeiro parâmetro é a largura horizontal. Lembrando que esse valor ele corresponde ao meu equipamento, a resolução do meu equipamento, tá? Da minha tela aqui, o tamanho em polegadas e resolução. O segundo argumento é a largura vertical. O terceiro argumento é o posicionamento dela na tela. E o quarto argumento é o posicionamento vertical. O terceiro é o posicionamento horizontal e o quarto é o posicionamento vertical. E colocando dessa forma aqui, isso quer dizer que vai ocupar a tela praticamente toda, ou toda, se eu não me engano. Esses valores já foram calculados, viu, gente? Eu estou só copiando. Pronto, a nossa telinha já está pronta. Agora, para ela ser mostrada, precisamos, né, como vocês já sabem, precisamos colocar duas linhas de código aqui. Primeiro, nós temos que chamar a classe. Como é que a gente chama a classe? Pelo nome dela. Qual que é o nome da classe? Principal. E segundo, como o T-Quinto ele trabalha como loop, né? Nós temos que congelar esse loop dela. Ou parar o loop. Então vamos aqui. E vamos mostrar a nossa janela. Deu um errozinho aqui, vamos ver o que acontece. Ó, o erro aqui já fala, ó. Tá vendo? Eu escrevi errado, é configure. Vamos ver? Pronto, ó. O tamanho da nossa tela aí. É isso daí. Paciente e tal. Só que, por enquanto, eu vou deixar essa barra aqui em cima aqui para a gente estar fechando. Toda vez que a gente for visualizar, a gente tem que fechar a nossa telinha, senão a gente não consegue fechar, tá? Para fazer isso, a gente usa aquele comando que vocês já sabem. Por que eu faço isso? Para tomar cuidado, tá vendo? Ó, na hora que eu fechei, quase que fecha aqui toda a tela do meu PyCharm. Mas isso aqui é um comando que a gente usa para tirar aquela telinha lá de cima, chama Override Redirect. É só clicar tecla na letra O, que ela já dá o nome todo. E a gente escreve como true. Você vai ver que não tem mais a tela, que não tem mais aquela, viu? Ocupou a tela todinha, ó. Tá vendo? Mas aí você vê, ó, não tem como é que eu vou fechar essa tela agora? Tá vendo? Então não tem jeito eu trabalhar daquela forma, porque toda vez eu tenho que ficar desligando aqui. E eu tive que fazer isso daqui para voltar lá na minha tela e cancelar. Eu entrei lá com aquele recursozinho lá da teclinha da bandeira do Windows, né, para abrir as janelas e eu voltar. E olha aí, acabou até desligando. Aí tá voltando devagarinho. Deu um erro, tá falando que o meu ID aqui, o IDE, quer dizer, esse IDE meu tá com problema. Eu vou ter que depois desinstalar e instalar novamente. Deixa eu ir carregando. Deixa eu cancelar aqui. Beleza, então eu vou tirar, vou só comentar esta linha, para que a gente possa estar fechando e abrindo as nossas janelas. E vamos continuar. Agora, o que nós vamos precisar fazer? Agora nós vamos criar uma função. Essa função vamos chamar de CodeWidgets. O que acontece?
Uma vez eu selecionando, uma vez eu criando variáveis para essas cores, eu não preciso ficar digitando toda vez o valor de hexadecimal e tal. Não, eu posso especificar, como a tela ela é praticamente uma cor só, com os botões é uma cor só, então a única coisa que difere seria a fonte, que que tem cores diferentes, a fonte e os campos de entrada de dados, que é lá na data, que é no nome, religião e aí vai. Então vamos criar uma função de code widgets. Então vamos lá, def o widgets. Isso facilita muito, porque quando você quiser mudar a cor, você só muda aqui. Você não precisa mudar em todo o seu código. Você só muda aqui. Então vamos lá. Como vocês já sabem, né, que a organização é muito importante no desenvolvimento de um código. Então, vamos começar aqui de forma mais organizada. Vamos colocar aqui. A primeira cor que nós vamos trabalhar é com os botões. Então, botões. Vamos lá. Vamos criar aqui uma variável para cor de botão. Então vamos lá. Self.bt de botão, tá? Background. Isso eu vou saber que é botão background. E vamos colocar a cor deste botão. Então vamos continuar trabalhando com as cores hexadecimal, né? Então, o meu botão vai ter todas essas cores aqui, ó, BT, underline, BG. Esse é a cor background. Agora vamos fazer a cor de botão foreground, que seria a letra do botão, tá? Foreground. Isso aqui seria a letra dele. Ou eu trabalho com, como eu havia falado para vocês, em forma de hexadecimal, ou eu posso colocar como escrito mesmo, como palavra em inglês. Então, como é o branco, right, tá? Poderia ser o hexadecimal? Sim, poderia. E agora vamos fazer a fonte do botão, tá? Self.bt font. Aí a gente faz isso. Vou colocar uma outra fonte aqui, tá? Vamos lá. Verdana, vírgula, do tamanho 13, vírgula, do bold. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um widget cor, tá? Dando cores para o nosso botão, para os nossos botões, que vão ser todos, vai ser isso aqui, para criar a variável bt background, depois a variável bt foreground, depois o tamanho, né, do nosso e o estilo da fonte do nosso botão. Então vai ter sempre essa mesma característica. Então, em vez de ficar digitando isso daqui, que leva tempo, a gente coloca as variáveis nas posições corretas lá nos widgets. Vocês vão entender mais na frente aí. Certo? Agora vamos fazer a nossa cor, background, foreground e a fonte para label. Salvo alguns labels que são específicos, né, tamanho específico, como a palavra grande lá da tela, lá da janela, paciente, como por exemplo. Aí não, aí a gente faz mesmo sem usar essa função. Então vamos lá. Label.
Nossa label vai ter a self.lb de label underline background. Meu Pachá me desligou novamente, mas vamos continuar aqui. Background, né, que é a label. Vamos colocar lá também a mesma, né? Vou colocar aqui a mesma cor. Eu poderia ter colocado esta variável aqui dentro? Sim, poderia. Aqui dentro não, sem aspas, né? Poderia, tá? Mas não vou fazer isso não, porque se amanhã depois a gente quiser mudar somente a label, a cor da label, muda. Não precisa mudar toda, ok? Então vamos lá. Foreground, agora. A cor da fonte, isso aqui é a cor do fundo da label, tá? Agora a cor self.label underline foreground. Por padrão, todos os widgets do Tkinter, por padrão, se você não coloca background, foreground e fonte, ele já tem a dele própria. Então ele vai criar o dele próprio, que o próprio dele é como padrão é acinzentado, tá? As caixas são acinzentadas ou são branco. A fonte, se eu não me engano, é uma Time Newsroom da cor preta. Então esse é o padrão do Tkinter. Então a gente está mudando o padrão aqui. Foreground aqui, nós vamos colocar ela como right também, mas dessa forma agora eu vou colocar em formato de hexadecimal. Tanto faz, gente, eu poderia estar colocando aqui como right, né? Self ponto. Agora nós vamos no LB fonte, entre aspas nós vamos colocar Arial do tamanho 15, bold, ok? Então as nossas labels, né, o estilo dela já está aqui presente aqui, já está, né? Agora nós vamos fazer nos campos de entrada de dados, que são os entry, né, que são o autocomplete entry, e aí vai. Então são os campos de entrada. Então vamos lá. Vou falar aqui entrada de dados, self ponto at background. O fundo vai ser sempre da mesma cor, né? Lembrando que pode ser aspa simples ou aspa dupla, só não pode deixar de colocar a aspa. Self.at foreground. Cor da fonte, né? Neste caso aqui, para este caso. Vamos fazer outro diferente aqui. Vamos fazer um negócio aqui. Isso. Como o nosso o background dela, como as entradas, o que acontece? Toda entrada de dados eles tem que estar branco no fundo, né? Não é que tem que estar, no nossa aplicação aqui, o fundo dela é branco, salvo dois widgets, que seriam o text. No text, o fundo dele é da cor da tela, tanto o text como lá nas recomendações terapêuticas. O fundo é da cor da tela, mas os outros campos são todos brancos. Então, o que acontece? Nós temos que diferenciar o que é entrada de dados, que é aquele campo, né, que é background, que é o fundo,
que está dando essa cor aqui. Nós temos que diferenciar entrada de dados background underline na cor branco. Vamos colocar aqui branco, tá? Vou colocar aqui até white. Nós temos que diferenciar self.at underline foreground na cor branco, que são as letras. Eu vou ter letra branca e letra preta aqui, então vamos colocar aqui ainda o branco. Vou colocar aqui em hexadecimal. Self.at underline foreground. Eu tenho cor preta, como eu havia falado, preto. Vou colocar aqui em hexa. E self.at underline font. É o Arial. Bold. Então aqui só para vocês entenderem. Por exemplo, esse daqui é os campos entry. Então, gente, tive mais uma vez o problema aí do PyCharm, mas vamos lá, vamos retornar aqui. Então, só para vocês entenderem. No entry, repetindo aqui para vocês, eu tenho um campo, tá? No caso, são dois campos da mesma cor de fundo da nossa janela. Eu tenho um campo em branco, tá? Que é o background, seria o campo onde vai estar sendo escrito, né? O campo onde vai ser escrito os dados. Tem a cor da fonte, tá? Que é o foreground, branco, e tem a cor da fonte preta, onde a gente vai estar usando, né, o preto, e o tamanho da fonte, que é padrão para todos os outros. Então, este aqui é o nosso widget. Por enquanto ele não vai aparecer nada, certo? Mas vamos aí, vamos continuar. Agora nós vamos montar os nossos widgets, tá? Primeiro nós montamos as nossas cores dos widgets, agora nós vamos montar os nossos widgets. Def, vamos lá, widgets. Vou colocar aqui frame 1. Pode ser qualquer nome, viu, gente? Como vocês já sabem aí. E vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. A primeira label que nós vamos fazer é aquela label grande, tá? Vou estar mostrando aqui. A primeira label que nós vamos estar montando é esta label aqui, ó, tá? Em seguida, a gente começa a montar esta daqui. E essas aqui nós vamos montar com calma, porque essas aqui são mais complexas, tá? Essas aqui é aquela que eu comentei, que é aquela que a gente usa o autocomplete entry. Como, por exemplo, se eu digitar uma palavra aqui de não ali, aqui, S, ele vai dar lá separado. Ou se eu colocar a letra né, C, ela preenche, ó, como casado. Mas eu vou estar explicando isso aí para vocês. Então, primeiro nós vamos colocar esse nome, paciente. Vamos colocar o ID e este campo aqui. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para minha janelinha, porque senão ela pode vir dar problema. Vamos lá. Então, como organização,
label, nome, nome, de baixo, né? Self ponto self ponto, como é uma label, né? Vou colocar aqui cadastro. A gente tem que escrever o label, né? A tela principal, ou a pai, ou a master, como vocês querem definir. Lembrando que isso aqui pode ser qualquer nome, desde que vocês alterem o nome lá onde foi instanciado o TK. Onde foi colocado lá o TK, root igual a TK. O texto é paciente, né? Cor de fundo, agora que entra os nossos widgets ali, cor de widgets, background, vamos subir aqui um pouquinho para a gente ver, deixa eu ver se dá para pegar todo aqui, só para vocês verem aqui como é que, qual que é a ideia. Aqui, pronto, deu certo. Cor do widget, qual que é? Background. Como é uma label, então vamos na label. Então é este daqui, ó. Então self ponto lb underline bg, vírgula, foreground, self ponto lb underline fg. Ok, gente? E a fonte, como é uma fonte específica, porque ela é grande, então a gente vai e faz a fonte aqui mesmo, normal. Arial. Vou colocar aqui Arial Black. De tamanho 35. Bold. Ok? Agora a gente tem que achar, colocar, na verdade, o posicionamento dela na nossa janela principal. Self ponto lb de label, né? Cadastro ponto place. No eixo X, vamos colocar aqui 420, e no eixo Y, como vai ser lá em cima, vamos colocar aqui como 0. Se a gente startar, der o run aqui para rodar, ela não vai funcionar por um fator simples. Por quê? Qual que é o fator? É que nós, no init, nós temos que chamar cor de widgets e widgets frame 1. Então vamos lá. Self ponto. Porque senão, ó, como é que vai ficar? Ó, não vou chamar ela não.
Só para vocês entenderem. Se eu clicar aqui, tá vendo? Não apareceu nada aqui, ó. Então, vamos ter que chamar. Eu vou chamar primeiro widgets frame 1. Vou chamar aqui primeiro self.widgets, já tem até aqui, ó, frame 1. Ela vai dar erro se eu chamar isso aqui primeiro. Por quê? Porque ela tem essas variáveis, e essas variáveis aqui não existe para o Python, para o Tkinter, ela não existe. Ela só existe a partir do momento que a gente montou ela aqui, ó. Então a gente não pode. Exemplo disso, se eu clicar aqui, ela vai dar erro. Deixa eu subir aqui. Olha lá. Tá vendo? Ela deu erro, ó. Tá vendo, ó? Objeto principal aqui, ó. O principal aqui, objeto, não tem atributo ALB underline BG. Então, o que nós temos que fazer? Até a ordem do init aqui, ela tem que ser precisa. Ela não pode ser qualquer jeito, você colocar aqui qualquer jeito a função. Não, ela tem que vir sempre na ordem certa. Primeiro é o widgetCore? Sim, então vamos colocar lá. self.core widgets. Depois ela vem aqui self widgets frame. Agora vamos ver. Ela deu um outro errinho aqui. At right. Vamos ver o que acontece aqui. Atributo at. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos verificar aqui. Gente, erro vai ter sempre. Até o mais especialista em Python e outra linguagem, eles sempre erram. Não tem jeito. A gente sempre erra. Aqui, eu já achei aqui o erro aqui, ó. Que eu coloquei aqui, ó. Self at underline bg. Aqui, ó, tem que ser underline. Aqui também não existe esse ponto. Agora sim. Vamos ver se tem mais algum erro. Tá vendo? Então são erros que isso, infelizmente, a gente vai deparar com isso. Vai parar, ainda mais eu que estou passando para vocês, explicando para vocês, né, como é que a gente monta. Aí que a gente vai ter, né, mais esses erros aí. Mas vamos lá. Então tá aqui, paciente. Vamos ver aqui se tá certo. A gente pode, o que nós podemos fazer aqui é aumentar essa fonte aqui, mas vamos deixar desse tamanho, tá? Vamos dar uma olhada aqui no principal. Ela aparentemente é maior, né? Aparentemente não, ela é maior, não é? Então vamos, eu não lembro qual que é a cor que nós colocamos lá, mas deixa quieto, não tem nada não. O que nós podemos fazer é aqui na fonte, a gente pode aumentar ela aqui para 40. Vamos ver aqui. Ele não pode fugir também muito não. Opa, parte 1. Ou podemos dar mais espaçamento nele aqui também, né? Podemos fazer isso aqui, ó. É aquilo que eu comentei, gente. Eu não sei se a palavra certa é toque, eu não sei o que acontece, mas quando a gente começa a desenvolver, a gente fica com o olho assim meio preciso e vê as coisas tortas e quer tentar resolver. Às vezes a gente perde minutos, segundos, minutos para tentar resolver uma coisinha só. Então, claro que isso é organização, isso é fundamental na organização. Então assim, a gente aprende a ser mais organizado quando a gente começa a fazer um código, pode-se dizer aí, com várias linhas.
Até mesmo com pequenas linhas, a gente aprende a ser mais organizado nos códigos. Vamos lá, vamos continuar. Então, a nossa tela, a nossa label paciente já está montada ali. Agora vamos fazer a nossa label ID. Vamos criar nossa label ID. Self.label código. Ela recebe uma label self.root, o texto é um ID, lembrando que tem que estar entre aspas, senão dá erro, e tudo separado por vírgula. Background aqui é um self.lb, que é label, né? BG. Foreground, cor da fonte, é um self.lb underline FG. Fonte, já podemos usar a mesma lá, né? Não, nem precisa, é só colocar self.lb underline font. Somente isto, ok? Vamos fazer o place, self.lb underline código ponto place. No eixo X é igual a 153, no eixo Y é igual a 46. Lembrando que esses valores já são valores calculados na minha tela, tá? Vamos ver como é que está ficando. Sempre é importante, toda vez quando você termina uma sequência de códigos na linha, sempre é bom você executar, dar o run, né? Run é bebida, né, gente? Dar o run para você verificar como é que tá ficando a sua tela, para ver se não tem nenhum erro. Então, por enquanto aqui não bateu nenhum erro. Então, vamos continuar. Vamos criar agora a label nome. Self.lb underline nome, a label. A gente pode, como eu havia comentado com vocês, só tem que tomar cuidado, né? A gente pode copiar tudo e só alterar os campos, os respectivos campos, né, de cada função aí dos campos. Então, por exemplo, aqui é label nome. Isso adianta, mas tem que tomar mais, tem que ter mais atenção ainda. Aqui, por exemplo, aqui já não é no ID, né? É nome, tá? Aqui é a mesma coisa, tudo aqui é a mesma coisa. E vamos mudar isso aqui, porque esse aqui está na linha de baixo, né? Vamos colocar aqui 100 e aqui 85. Vamos ver? Label nome, tal, é isso mesmo. Vamos ver. Podemos empurrar ela mais para frente, ó.
Ou então nós podemos trazer ela aqui mais para trás aqui, o ID. Acho que o melhor é trazer o ID mais para trás. Vamos aqui, 35. Passou um tequinho, um pouquinho, 36. Tá vendo como é que a gente tem esse lance de insistir aí na organização, no design da gente? Pronto, tá bom. Vamos agora para a label Estado Civil. Label Estado, vamos abreviar, Civil. Self.lb underline civil. Ela recebe uma label. Na verdade, vamos fazer assim, né? Tava me esquecendo. Usar o recurso aqui, que é muito mais rápido. Civil. Civil. Estado Civil. Beleza. A coisa que nós vamos mudar aqui, né? Vou colocar aqui 40, porque como a palavra é grande, vamos colocar aqui na altura de 155. Vamos ver, qualquer coisa a gente muda. Deu em cima? Sim. Só que ficou muito próximo, né? Ficou muito próximo aqui. Vamos dar uma olhada aqui, só para a gente ver uma referência. Ah, realmente, muito próximo. E aqui, ó, o ID estava mais na frente mesmo, hein? Não tem nada não. Deixa os dois que tá muito próximo aqui, não tem problema não. Porque esse campo de entrada ele é maior também, então ele tem que ser um pouco mais diferenciado. Mas tá bom. Vamos continuar. Entrar muito em detalhe também é complicado. Agora vamos na label religião. Lá, Ctrl V. Lembrando que não é bom em nome de variáveis colocar caracteres especiais, tá? Aqui, vamos colocar aqui 75. $225. Vamos dar uma olhada. Isto, certinho. Isso mesmo. Agora vamos profissão, né?
usar os recursos. Se tem, vamos usar. R$290. Label, endereço. R$155. Vamos ver como é que tá ficando. Isso aí. Por que o endereço aqui na frente? Porque ele é na frente mesmo, tá? A posição é essa mesmo. Vamos verificar aqui no nosso. Na verdade, o nome não é nem endereço lá, né? É cidade. Fiz errado. Na verdade, aqui, ó. Vou colocar aqui como cidade. E o endereço aqui não tem nada, não. Deixei lá como endereço, não tem problema. Vamos ver lá. Cidade ali, beleza. Isso mesmo. Vamos continuar, que tem muita coisa ainda para fazer. Vamos fazer aqui. No caso seria cidade, né? Endereço seria cidade ali. Vamos fazer aqui label. Vou colocar aqui estado. Vamos fazer direitinho, para não dar problemas futuros. Cidade. E aqui é estado. Label. Estado. Ou F. Tanto faz. Acho que é isso, né? Estado barra UF. Não lembro se é isso aqui. Depois a gente dá uma olhada. Vamos fazer agora a nossa label telefone.
Vocês estão percebendo que é tudo igual, tá vendo? Eu não preciso colocar aquela ali. Se eu quiser mudar, eu mudo lá na cor de widgets. Eu mudando lá, altera aqui. Agora, se você quiser mudar um campo só, aí não. Aí você vem aqui no campo aqui e altera. Vamos lá. 375. Lembrando que isso aqui já é calculado. 290. Vamos fazer agora a label nascimento. Eita porta. Vamos lá. É porta, é cachorro. Aqui nós vamos só abreviar. E aqui vamos lá, 730. E aqui 155. Vamos verificar. Isso mesmo. Aí aqui na frente vai vir os entries, tá? Os autocomplete entry. Vamos fazer aqui a label observação. Essa aqui já é um pouco diferente. A label é igual, só... Deixa eu ver. Não tem nada de diferente não. Ela é igual também. Ela é diferente quando eu for colocar nos campos, né? Que no caso não vai ser entry, vai ser um text, que é um campo de texto. Aqui vamos abreviar também. OBS. E a gente aqui poderia aumentar um pouco essa fonte, mas deixa essa fonte desse tamanho, depois a gente vê como é que nós vamos fazer. Colocar aqui 20, ela vai estar bem no cantinho do lado esquerdo, né, da nossa janela. Porém a altura 370. Ok. Isso. Agora nós temos, eu acho que a última label. Receita. Eu acho que é a última. Não estou lembrado. Depois a gente olha lá. Vamos lá. Na verdade é recomendações. Vamos fazer aqui. Terapêuticas. E depois a gente vê se a gente altera ou não
essa fonte. Aqui 700 e aqui bem embaixo 210. Pois é, gente, eu acho que é só isso aí, tá? São as nossas labels. Nós vamos agora, no próximo agora, nós vamos preencher aqui os campos entry, que é este campo aqui, ele é entry, aqui também é entry, se eu não me engano o telefone também é entry. Nós vamos dando mais aparência aí, né, no nosso, na nossa telinha, tá bom? Então, até a próxima.